Pela graça do Senhor, nós vamos voltar hoje ao livro de Deuteronômio, capítulo 5, sequência de pregações na lei do Senhor. Nós chegamos hoje ao quinto mandamento. Deuteronômio 5, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Base confessional para estudarmos esse mandamento. Pergunta 64 do breve catecismo diz assim: que exige o quinto mandamento? O quinto mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. Que proíbe o quinto mandamento? O quinto mandamento proíbe negligenciarmos ou fazermos alguma coisa contra a honra e dever que pertencem a cada um em suas diferentes condições e relações. Pergunta 66. Qual é a razão anexa ao quinto mandamento, ou a promessa anexa? A razão anexa ao quinto mandamento é uma promessa de longa vida e prosperidade, quanto sirva para a glória de Deus e bem do homem, e a todos aqueles que guardam este mandamento. Amém. Vamos à presença de Deus, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, esse mandamento, como todos os outros, é um ideal que está muito longe de cada um de nós, Senhor. Porque por natureza somos desobedientes, nosso coração se revolta com facilidade contra as autoridades. E nós não desejamos, Senhor Deus, na nossa velha natureza, nos submeter às autoridades e às leis. Ó Senhor, nos confronte, Senhor Deus, com nossa iniquidade essa manhã. E apresente Cristo, teu Filho, aquele que é a excelência da filiação, da obediência e da submissão. Que o nome dele seja exaltado, Senhor, e nós possamos ser tratados sempre que o nosso coração se levantar contra as autoridades. Pedimos isso em nome do Senhor, que o Senhor use o pregador poderosamente essa manhã. Amém. Nos últimos meses, nós temos acompanhado alguns movimentos que são extremamente violentos e revolucionários. Nos Estados Unidos, depois da morte de um homem negro por um policial, interessante que é um caso muito emblemático, né, da morte de uma pessoa que se levantava contra a lei, isso é verdade, não era um cidadão de bem que vivia uma vida razoável, mas uma pessoa que infringia a lei, mas foi morto covardemente. E por conta daquele caso que deveria ser tratado como foi, né, pessoalmente, tratado, o homem que cometeu o crime deveria ser tratado, deveria ser punido e aquilo ali estava resolvido, mas aquilo virou uma grande revolta nos Estados Unidos. Um movimento ganhou força, um movimento que tem o seu nome próprio em inglês, né? Black Lives Matter, ou seja, as vidas dos negros importam, como se as outras vidas também não importassem, mas se focou naquilo ali, mas não se viu uma luta justa. Na verdade, se você parar para pensar, o que eles fizeram foi simplesmente revolta. Quebraram as ruas das cidades, destruíram patrimônio público e privado, incendiaram carros,
incendiaram ônibus, tocaram terror na nação. O que eles queriam não era resolver o problema do racismo. É óbvio que eles não querem isso. O que eles estavam revoltados era contra as autoridades. O ódio deles é contra as autoridades. Eles queriam implantar ali uma anarquia, claramente isso. Começando de lá também, vindo para cá, para o Brasil, né, porque tudo que vem de ruim para o Brasil, né, a gente sempre tenta copiar dos Estados Unidos. As coisas boas não, mas as ruins geralmente é muito rápido, chega aqui. Então chegou também aquele movimento do Antifas, os chamados antifascistas. Né? Nada mais fascista do que aquele tipo de movimento, que é violento por natureza, que tenta implantar algum tipo de regime totalitário e diz exatamente o contrário. Qual é o modus operandi deles? Eles quebram tudo, eles incendeiam, eles partem para cima da polícia, eles não respeitam as autoridades. Aliado a tudo isso, e fazendo parte de uma agenda comum, você tem também o movimento mais anterior, o movimento dos sem terra, que até pouco tempo invadia fazendas, que tocava fogo em plantações, que matava o gado das pessoas que trabalhavam ali e se revoltavam também contra as autoridades. Vários foram os confrontos dos sem terra com a polícia. Um outro movimento que a gente também pode citar aqui, que é terminantemente um movimento revolucionário, é a causa chamada causa LGBT, que só tem um objetivo, não é cuidar do preconceito que eles sofrem, mas é sim tentar implantar o caos na sociedade, destruindo a família que Deus instituiu na sua palavra. Eles querem quebrar todo tipo de estrutura familiar, porque eles sabem que quebrando essa estrutura familiar, eles vão quebrar toda a estrutura da sociedade e implantar uma nova estrutura revolucionária. As desculpas são muitas: racismo, né? Preconceito, fascismo. Nós estamos lutando contra isso. E nessa luta, nesses movimentos, eles se levantam contra as autoridades constituídas. E o desejo deles é revolucionário. É um desejo de quebrar tudo, é um desejo contra aquilo que é instituído como autoridade. O que é interessante é que você precisa entender que há uma relação direta entre esse sentimento revolucionário e o sentimento ateísta e o sentimento idólatra, porque essas coisas não estão dissociadas. Se você lembrar qual é a origem da autoridade, como Paulo explica lá em Romanos capítulo 13, do verso 1 a 4, ele diz: porque toda autoridade foi constituída por Deus. Então, toda a autoridade que você conhece foi Deus que colocou ali. Quando eu, então, me revolto contra essa autoridade que foi constituída por Deus, em última instância, o meu problema não é com a autoridade em si, mas é com o Deus que colocou aquela autoridade ali. Só que como eu não posso me levantar contra Deus, eu não posso retirar Deus do seu trono, então eu tento tirar a autoridade que foi constituída por Deus. Eu tento minar essa autoridade. Há uma ligação direta entre essas duas coisas, como há uma ligação direta entre a primeira tábua da lei, o quinto mandamento e a segunda tábua da lei. O quinto mandamento é justamente esse elo que faz a transição da primeira para a segunda tábua. Na primeira tábua eu tenho uma negação de Deus. Então, quando alguém nega Deus, qual é o mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Quando alguém nega o modo de adorar a Deus, ele diz: não faça imagem de escultura, não use o nome de Deus em vão, lembra-te do dia de sábado. Então são leis a respeito do nome de Deus, de quem é Deus, nos fazendo submeter à autoridade suprema e original que é Deus. Na segunda tábua, eu já não tenho uma relação direta mais com Deus, mas com o meu próximo. Não matarás, não adulterarás,
não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Qual é então o mandamento que faz a transição? É exatamente esse mandamento, o quinto mandamento. Porque eu preciso aprender primeiro a me submeter a Deus como autoridade, e só então eu vou poder aprender a me submeter às autoridades dessa terra. Dado que Deus é a autoridade original, todas essas autoridades eu preciso compreender como tendo fonte no próprio Deus. Por isso que esse mandamento está aqui. Se você quiser alguns textos que possam nos dar base para isso, vá comigo, por favor. Levítico, capítulo 19. Levítico 19. Diz assim, verso 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor vosso Deus sou santo. Cada um temerá sua mãe e seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Veja a ligação que há. O texto começa: eu sou o Senhor vosso Deus, ou seja, eu sou a autoridade suprema. Vocês devem ser como eu sou, santos como eu sou. Qual é a base? Porque Deus é a autoridade. Aí ele diz: guarde, cada um temerá sua mãe e seu pai. Verso 3. Qual é a ligação que há nisso? Ele é Senhor, cada um tema seu pai. Ele volta a falar novamente sobre o Senhor em seguida. E guardará os meus sábados, porque eu sou o Senhor vosso Deus. O que é que está fazendo ali o quinto mandamento, no meio de mandamentos que tem ligação direta com a primeira tábua? Porque guardar o quinto mandamento só é possível se você primeiro teme a Deus. É o temor a Deus que vai te ensinar a honrar pai e mãe. Se você não teme a autoridade, você não vai temer as demais autoridades. Essa é a ligação clara que o texto está falando aqui. Cada um temerá a seu pai e a sua mãe e guardará os meus sábados. Ninguém vai guardar o quarto mandamento se também não tiver Deus como Senhor, e então vai guardar o quinto, honrar seu pai e sua mãe. Outro texto agora na Nova Aliança, Romanos capítulo 1, abra comigo, por favor. Romanos 1, a partir do verso 20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Preste atenção que Deus não os entrega ao pecado porque Deus tem algum sentimento maldoso para com eles. Não. Primeiro porque eles desonraram Deus. Veja, lembra lá do verbo que é usado no quinto mandamento? Honra pai e mãe. Eles desonram Deus. Eles quebram o mandamento em relação a Deus, ou seja, eles quebram a primeira tábua, desonrando Deus como Pai e como Senhor. Então Deus os entrega a toda sorte de imundícia, e eles vão agora praticar essa imundícia entre si. A relação primeira foi quebrada com Deus, e a consequência é com o meu próximo. Continuando no texto, diz: pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram
o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Veja que coisa fantástica. Começou aonde? Desonraram Deus. Primeiro quebraram a primeira tábua da lei. E o que é que acabou? Qual foi o final deles? Todo tipo de imundícia, inclusive desobediência aos pais. Você não pode tratar a desobediência do seu filho como sendo um traço de personalidade ou uma fase da vida. Não, meu filho está assim porque é adolescência. Ou ele está assim porque é o jeito dele. Não é isso. O teu filho só vai aprender a obedecer a Deus se você, como pai e mãe, o fizerem lhe obedecer. Você tem essa obrigação de ensinar o que é obediência ao seu filho, para que ele não se revolte contra Deus. É isso que está acontecendo na sua casa, sempre que o seu filho lhe desobedece. Não é um problema só entre mim e ele, nem entre mim e o meu filho, não é isso. É um problema que ele vai ter com Deus. Então, filhos desobedientes e pais que não disciplinam os seus filhos estão contribuindo para uma próxima geração de apóstatas. Porque como não aprenderam a honrar pai e mãe, eles não vão aprender a ouvir Deus. O problema do seu filho não é a fase da vida, nem é um traço de personalidade. O problema dele é pecado, é a natureza corrompida, que precisa ser tratada. E para isso Deus deu pai e mãe. E aí veja o detalhe. O mandamento sempre fala pai e mãe. Não é pai somente, é pai e mãe. O que é dito a respeito do cristianismo hoje em dia? Que é uma religião machista, que é uma religião que não se importa com a mulher, que não dá honra à mulher. Mas o mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Ou seja, os dois têm autoridade em casa. Pai e mãe, os dois. E por que isso? Porque cada um vai revelar ali um aspecto da autoridade de Deus. O pai é mais firme, geralmente. A firmeza de Deus como pai. É o que governa, é o que orienta, é o que instrui, é o que vai mostrar a profissão ao filho. Então, essa é a autoridade do pai para revelar aspectos da autoridade divina. A mãe é a autoridade misericordiosa, mas é autoridade e precisa ser vista assim e deve ser entendida assim. E quando eu falo de misericórdia, não estou falando que a mãe vai passar a mão nos erros do filho, pelo contrário, mas é porque a forma de ensinar é diferente, é porque o jeito de tratar é diferente, e ambos, quando tratam seus filhos de maneira bíblica, revelam a autoridade de Deus. E aqui é um perigo para os filhos, que geralmente eles incorrem muito na malícia do nosso coração. Jovens que são ainda filhos morando na casa dos pais, prestem atenção nisso. Não faça joguinho com seus pais. Então, eu tenho um problema para resolver, eu quero viajar com meus amigos, aí o que é que eu faço? Aí eu vou no meu pai, aí eu vou na minha mãe, aí eu fico tentando colocar um contra o outro. Aí eu disse: não, mas meu pai disse que se a senhora deixar, ele deixa.
Não, então vai perguntar. Aí tem o erro do pai e da mãe também. Pergunta ao outro, pergunta um. E fica essa confusão. Você não deve colocar seu pai contra sua mãe. Se você pediu à sua mãe, ela disse não, não é não, acabou. Não tem uma segunda opção para você ficar debatendo. Porque isso é minar a autoridade dos pais. Os pais não podem, né, discutir o que vão fazer, ou se vão permitir ou não, na frente dos filhos, de maneira nenhuma. Isso tem que ser tratado veladamente, para que eles não percebam nenhum tipo de rachadura nessa autoridade. São dois aspectos da autoridade, mas é uma autoridade, pai e mãe, que precisam andar juntos. Então, se disse não, é não. Então, se precisa ser revista essa decisão, o pai e a mãe vão tratar juntos separadamente. E o filho não vai usar de malícia para colocar pai contra mãe. De maneira nenhuma. Isso é prova de que o nosso coração tem se entregue à idolatria e ao ateísmo. Então nós devemos analisar o mandamento à luz de alguns aspectos. Primeiro, Thomas Boston chama a atenção do objeto ao qual o quinto mandamento trata. O objeto é pai e mãe. Ele diz, em primeiro lugar, devemos entender que pai e mãe nesse mandamento não significam simplesmente os nossos parentes mais próximos, mas toda a autoridade constituída sobre nós. É isso que diz também os nossos catecismos. Pai e mãe não é só é aquele que gerou a tua vida, mas todas as autoridades constituídas por Deus. Depois nós vamos ver porque eles são chamados assim. Seja em idade, eu queria que você abrisse comigo, por favor, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, para mostrar como a idade é importante. Primeira Timóteo, capítulo 5, verso 1 e 2. Não repreenda asperamente o ancião, mas admoestam como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Como é que você vai tratar um ancião na igreja? Como é que você trata alguém que tem mais idade do que você? Tenha respeito. Não fale asperamente com ele. Conselho da igreja, os presbíteros da igreja, que tem por nome presbítero, né, ancião, não em idade, simplesmente, mas em experiência espiritual. Para nós é sempre muito difícil quando a gente precisa tratar de um senhor, de uma senhora. Precisamos redobrar os nossos cuidados. Porque ao mesmo tempo que somos pais, naquele sentido, porque exercemos autoridade na igreja, mas existe ali alguém também que merece a honra pelas cães, né, pelo cabelo branco, pela idade, a experiência. Eu preciso respeitá-la ainda mais. Então, o modo que você fala com alguém idoso não pode ser o mesmo jeito que você trata, né, com alguém da mesma idade. Não pode ser assim. Você tá, né, a gente tem até a expressão para isso. Né? Você está pensando que eu sou parceiro, né? Assim a gente diz, né? Me respeita, rapaz, não sou seu parceiro, não. Que é uma corruptela da palavra parceiro. Está pensando que eu sou parceiro, ou seja, está pensando que eu sou seu igual? Isso é um resquício do quinto mandamento. Eu não sou teu igual, eu sou teu superior. Então trate aquele que é superior com superioridade. Respeito aos mais velhos. Os nossos jovens precisam aprender isso. Na igreja, os mais velhos têm autoridade. Você precisa sempre lembrar disso. Não são só os presbíteros têm sim autoridade sobre questões de governo e disciplina, mas quando um homem experiente na igreja fala, os mais jovens devem ouvir. Porque eles têm autoridade dada por Deus em idade. A palavra diz, quando for admoestar um ancião,
lembre como se ele fosse o teu pai. Se for uma mulher idosa, como se fosse a tua mãe. E ele fala até entre pessoas da mesma, os iguais, e as moças, as irmãs, como se fosse um tratamento fraternal. Todos devem ter honra, especialmente os que têm autoridade. Os que têm dons de graça, ou seja, a quem Deus deu uma habilidade distinta, uma habilidade para o bem do povo de Deus. Ou na família. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, que é um texto que a gente vai visitar mais de uma vez hoje, por favor, abra comigo. Efésios 6, verso 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Essa é uma carta que era lida na igreja. Era um sermão pregado na igreja. E o apóstolo Paulo, por meio de carta, diz aos filhos daquela igreja: filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor. Tenham respeito pela autoridade da família. Na igreja, lá em Hebreus capítulo 13, verso 17, obedecei aos vossos guias. Ou seja, honrem as autoridades da igreja, como alguém que vai prestar conta pela tua alma. Ele diz também no Estado, abra comigo Isaías capítulo 49, verso 23. Isaías 49, 23. E os reis serão os teus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Os reis serão os teus aios, instrumento de guia. O rei será o teu guia, ou seja, você precisa se submeter à autoridade do rei, o magistrado civil. E aqui o mandamento, quando fala pai e mãe, fala em todas essas autoridades, ele é muito amplo. Autoridade que é conferida por idade, que é conferida por dons de graça, por ser chefe da família, por ter autoridade na igreja, nos ofícios da igreja ou no Estado. E aqui eu preciso lembrar também que essas autoridades todas, elas têm sua própria jurisdição. Ou seja, o Estado não pode invadir na autoridade da igreja. A igreja não pode invadir a autoridade do pai e da mãe. O pai e a mãe não podem invadir a autoridade da igreja. Cada um fica no seu lugar. E é por isso, irmãos, que é tão estranho, é medonho até perceber como o Estado tem invadido as nossas casas. Eles dizem qual é a idade que eu tenho que colocar meu filho no colégio. Que loucura é essa? É meu filho, que vai dizer a idade sou eu. Se vai ou não vai para a escola, sou eu. Se eu prefiro educar meu filho em casa, se eu prefiro, um modo que eu vou fazer, não é o Estado que pode invadir, não é a autoridade deles. O meu filho não é do Estado, é meu filho. A igreja também não pode invadir a autoridade do pai e da mãe. Não pode. Pode orientar, pode aconselhar, mas eu não posso ir lá e criar o filho de outra pessoa, porque é filho dele. O Estado não pode dizer como nós vamos pregar. Olha, você não pode pregar sobre isso, você pode pregar somente sobre aquilo. Não é a autoridade deles, é a autoridade da igreja. Quem vai ser membro da igreja, quem vai ser disciplinado, como vai ser a disciplina, por que não pode? E aí um perigo muito grande que nós brasileiros corremos. Porque a gente dá muita autoridade ao Estado. A gente pede ao Estado casa, comida e roupa lavada. E aí depois que eles começam a requerer responsabilidade, porque estão dando casa, comida e roupa lavada, que não é bem assim, a gente acha ruim. Não podemos admitir invasão do Estado sobre a igreja.
nem sobre a nossa casa. Porque se eles tiverem esse tipo de autoridade, eles são Deus. Só Deus tem autoridade para dizer como é o culto dele, como você cria seus filhos e como o Estado deve ser. Só Deus. No momento que eu digo que o Estado pode invadir a igreja e dizer fecha a igreja, o Estado é Deus. Acabou. Vocês notam o tamanho da loucura que a gente passou quando o Estado chegou e disse decretado, fecha a igreja. É Deus. É Deus que diz isso quando ele está descontente com o seu povo. Ele diz isso lá em Malaquias. Os sonidos das trombetas, as suas ofertas e orações, eu não me importo que fechem a igreja. Ele diz lá claramente, podem parar os sacrifícios. Mas ele é Senhor da igreja, não o Estado. E nós aceitamos isso, infelizmente. Relutamos contra, mas infelizmente foi isso que nós passamos. Não pode acontecer isso, irmãos. Não pode uma igreja invadir a casa, nem a casa invadir a igreja, como muitas vezes acontece. Escutei alguns dias atrás uma família que era governada por uma igreja que era governada por uma família, porque tinha um poder aquisitivo. Então eles invadiam a jurisdição dos presbíteros da igreja e diziam como tem que ser feito, porque a gente sustenta. Os presbíteros deviam ter dito, seja o teu dinheiro para a tua própria condenação. Nós ficamos sem nada aqui, mas você não vai mandar na igreja. O objeto é pai e mãe, e pai e mãe em suas diversas relações de idade, dons de graça, família, igreja, Estado, cada um no seu próprio lugar. E quem são os objetos implicados? Ou seja, o mandamento ele tem um foco e tem os objetos implicados. Honra pai e mãe, esses são os objetos da honra. Quem está implicado nesse mandamento diretamente? Ele diz, todos os inferiores, os jovens, menores em dons de graça, esposas, servos, povo, membros de igreja. Nessa relação do mandamento, esses são os diretamente cobrados a respeito da honra devida aos seus superiores. Porque no quarto mandamento você tem uma implicação direta para os superiores. Lembra-te do dia do Senhor. Aí ele diz, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento. Ele está falando diretamente ali com o superior. Ele tem que organizar a sua casa para a guarda do dia do Senhor. Ninguém vai trabalhar. Mas agora no quinto mandamento, ele está falando diretamente com o inferior. Honra teu pai e tua mãe. Porque é muito mais fácil a desonra de baixo para cima. O sentimento revolucionário, o sentimento de não se estabelecer ou não se submeter àquilo que está estabelecido. Mas isso também não quer dizer que não exista a honra do filho. Eu tenho que lembrar, existe a honra do pai e a honra do filho. Voltando lá para Efésios 6, eu falei aos irmãos que nós iríamos usar esse texto algumas vezes hoje. Efésios 6, verso 1 e 2 agora. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Aqui é o outro aspecto do mandamento. Pais, honrem aos seus filhos. O que é honrar os seus filhos? Não provoquem a ira, mas admoeste e ensine no Senhor. Então, positivamente, o que os pais precisam fazer, ou as autoridades precisam fazer com seus inferiores, é ensinar segundo o Senhor, ou seja, colocar a lei de Deus em prática na sua casa, na igreja,
e na sociedade. É a lei de Deus que tem que ser o norte para a nossa vida. E admoestar segundo essa lei, ou seja, disciplinar. Deus deu a vara para pai e mãe, ensinar em primeiro lugar, instruir. Se a instrução não for possível, naquele momento não funciona mais, então disciplina. E aí voltando lá para aquela intromissão do Estado, agora o Estado vai dizer se eu posso ou não disciplinar meu filho. Quer dizer, é Deus. Deus diz disciplina, o Estado diz não disciplina. Aí você aponta o texto da palavra de Deus e diz, mas você está interpretando de maneira fundamentalista. Aí é o fim do mundo, né? Porque é o juiz que vai me ensinar a hermenêutica bíblica. Pelo amor de Deus, o que é isso que a gente está passando? Irmãos, nós estamos sendo processados porque ensinaram irmãs a disciplinar seus filhos com a vara, como Deus manda em Provérbios. Não pode, isso não pode acontecer. Estatuto da Criança e do Adolescente não podia ter uma abreviação melhor, ECA. Porque aquilo é nojento. Isso tem que causar asco em você. Quer dizer, o sujeito, você pode perder a guarda do teu filho se você discipliná-lo como Deus manda. Mas eles também defendem que no ventre da mãe você possa matá-lo. As mesmas pessoas e os mesmos documentos que dizem que você não pode disciplinar o seu filho para o bem dele, diz não, em determinados casos você pode matar seu filho tranquilamente. Isso não é honrar os filhos. Porque não tem lugar onde o filho precisa ser mais guardado do que no ventre da mãe. Ele é completamente indefeso, ele não sabe como se defender. E Deus tem tanta consciência disso que colocou ele numa redoma ali. Cuidado. E não importa se tem 2 meses, 30 semanas, 23 semanas, não importa, um dia foi concebido, ali Deus já te viu. Nós lemos aqui, cantamos no Salmo 139, substância ainda informe e o Senhor me viu. Não era nada, você só vê no microscópio, não tem forma nenhuma. E Deus já te vê. A gente teve essa oportunidade quando estava no processo ali de fertilização para que a Evinha pudesse nascer. Foi colocado numa tela lá aquilo que ia ser implantado, né, os pequenos fetos, né, que iam ser implantados ali. Isso eram 3. E você via substância ainda informe, não tem forma nenhuma, umas coisinhas assim se mexendo. Mas se mexia e tinha vida. E você poder ver isso, e você olha para aquilo e diz, não, isso aqui tem vida, isso se mexe, aquilo ali já é uma pessoa, Deus vê. Para Deus não tem importância se você tem 100 anos, ou se você é substância informe, Ele te vê. Então alguém vai defender, matar alguém, uma criança nessa situação. Um embrião, melhor dizendo, nessa situação. Então ele vai explicar aqui também o que é a honra, né? Porque voltando lá para o mandamento, em Deuteronômio 5, o mandamento diz especificamente, honra teu pai e a tua mãe. O que quer dizer essa palavra honra? Honrar alguém não quer dizer que essa pessoa é superior a nós, a não ser em posição. Ou seja, ela não é superior a mim em essência, mas em posição. O Senhor nos diz que irá honrar aqueles que lhe honram, e estes o farão a respeitar as autoridades e seus semelhantes. Deus colocou certa porção de excelência em cada pessoa, pela qual devemos honrá-la. Ele cita os títulos de pai, marido, pastor, professor, governante, legislador, devem ser dignos de honra. Por quê? Porque são títulos atribuídos ao próprio Deus, que os empresta
para que os homens exerçam autoridade no mundo de Deus. Então, quando você honra um juiz e você respeita a autoridade do juiz, é porque você se lembra que esse é um título de Deus. Quando você obedece aos seus pastores, é porque você se lembra que esse é um título de Deus. Ele é o pastor por excelência. Ele é pai. Ele é legislador. Por isso que eu devo honrar esses títulos, porque são títulos emprestados de Deus. Eu me lembro agora de 1 Timóteo 5, quando vai falar sobre a autoridade do presbiterato, ele diz: não aceite denúncia contra presbítero sem que tenha pelo menos duas testemunhas. Aí você fica pensando, o que é que o presbítero tem mais do que eu? Porque se for para mim, que sou membro comum, uma pessoa falar, eu já estou perdido. Agora, para o presbítero, só duas testemunhas, por que isso? É porque não é para resguardar a pessoa do presbítero, é para resguardar o ofício dele. Porque quando um presbítero passa por uma situação, um processo disciplinar, não é só o nome dele que ele está carregando, é o nome dele e o título que Deus emprestou a ele. Por isso que ele vai ser tratado com maior gravidade os seus pecados, o pecado de um diácono, o pecado de um presbítero, porque ele tem um título emprestado de Deus. A posição que Deus concedeu a cada um, inferiores e iguais, é digna de honra, por fazer brilhar a glória devida a cada porção deixada pelo Criador. Esse verbo honrar, especialmente no hebraico, que às vezes é usado também para glória. As pessoas confundem muito, o meio evangélico se fala sempre de glória como Shekinah, né? Vai descer a Shekinah de Deus. E o verbo que é usado geralmente para glória não é Shekinah, não é essa palavra que é usada, mas é o verbo kaved, né? Ou a palavra em si, no substantivo kavod, que é peso. Que quando aparece como verbo, não é simplesmente peso, porque esse é um verbo no modo estativo. Para não complicar muito, a tradução seria ser pesado. É um estado muito mais do que uma ação. Então, a honra é ter peso. Honrar alguém é dar peso àquela pessoa. Deixa eu ilustrar isso aqui. Quando você tem autoridade, por exemplo, você tem autoridade sobre uma empresa, aí você tem 200 funcionários, você diz, rapaz, é pesado demais. Porque você tem responsabilidade com 200 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. Olha, quando um dia que Deus me der a oportunidade de ter esse peso das minhas costas, isso é a glória da responsabilidade de ter 20, 30 pessoas sob tua responsabilidade. Né? A própria função, ela faz você entender o próprio verbo. É pesado. E o que é, então, desonrar? É você tirar esse peso que a pessoa tem. Ou seja, você vai retirar atributos da autoridade. Você quer desonrar um pai? Você vai lá e tira a autoridade. O filho, ele diz para o filho, não vá. Aí chega a mãe, por exemplo, e diz, ele vai. Isso é uma desmoralização. Não pode ser assim. Ou a mãe que diz, meu filho, eu disse a ele não vai. Aí o pai disse, não vai porque eu quero. Quer dizer, além de ser uma confusão para o filho, é uma desmoralização para o outro lado. Isso é você tirar um atributo dele. É como desonrar Deus. Como é que a gente desonra Deus? E quando a gente viu isso no primeiro e segundo mandamento. A idolatria desonra Deus porque ela pega atributos de Deus e transfere para o ídolo. Eu oro para o ídolo para que ele me ajude. Só que isso é próprio de Deus. Isso é uma desonra a Deus. Quando você faz isso com a autoridade, é uma desonra àquela autoridade. Eu preciso dar o peso que Deus merece. E isso também em todas as autoridades que foram por ele constituídas. Agora, nos nossos catecismos, há uma pergunta no catecismo maior, que é a pergunta relativa ao porquê de nós devemos chamar governantes, pastores e os nossos genitores de pais.
Por que os superiores são chamados de pais e mães? Em primeiro lugar, para ensinar os superiores suas obrigações diante dos inferiores, que devem tratá-los com ternura e bondade, como é próprio aos pais tratarem os seus filhos. Então, quando a gente chama pai e mãe, os pastores, os governantes, é para que eles imponham sobre eles a lembrança de como eles devem tratar os seus filhos. Por um tempo aqui no Brasil, uma determinada presidente era chamada de mãe, mas estava muito mais para madrasta. Não era uma mãe, não cuidava dos filhos. Você não conseguia ter empatia e admiração como um filho tem pelo pai. Porque tudo que se buscava ali era justamente destruir essa família, e foi o que conseguiram. Mas eles devem se lembrar disso. Os pastores da igreja precisam se lembrar, os diáconos precisam se lembrar. Vocês são pais. Os pais, né, dentro de casa precisam se lembrar: eu devo tratar meus filhos com ternura e bondade. E também para que os inferiores os honrem alegremente e de boa vontade. Quando eu olhar para a autoridade e disser meu pai, a minha mãe, dificilmente eu vou me revoltar. Porque eu sei que eles estão querendo o meu bem. Mas quando eu olho para a autoridade e vejo meu inimigo, quando eu olho para os governantes e vejo meus inimigos, então eu vou ter dificuldade de me submeter às suas ordens, porque são meus inimigos. Na verdade, são meus pais e minhas mães. Positivamente, o mandamento nos requer, segundo a pergunta 64, o quinto mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um, em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. Ele chama a atenção para isso aqui. O desempenho das diferentes obrigações nas diversas relações. Porque uma hora, em determinado lugar, você pode ser superior. Você chega em casa, você é pai e mãe, você é superior. Aí você sai de casa e vai trabalhar, aí lá você às vezes é inferior. Aí você chega na igreja, você pode ser um oficial e você volta a ser superior. Então uma hora você é superior, outra hora você é inferior, outra hora você é igual. Você é igual na membresia da igreja, você é igual como irmão, você é igual como colega de trabalho. Você precisa aprender com essas diferenças. Isso é fantástico, ele vai dizer agora. É preciso notar que Deus, em sua sabedoria, definiu diferentes papéis e posições para cada pessoa na sociedade. Deus quis que houvessem superiores, inferiores e iguais. Sim, a mesma pessoa, ora é superior, ora é inferior, e ainda em outra relação é um igual. Deus é Deus de ordem e não de confusão. Isso mostra a soberania de Deus em investir de poder e autoridade mais um do que o outro. Embora todos sejam do mesmo sangue, ele toma um pouco de argila e põe sobre um trono, e outra porção da mesma argila lança sobre um monturo. Ele vai começar agora a tratar aqui as diferenças que Deus colocou. O ser diferente não é um problema. O ser inferior não é um problema. Porque muita gente pensa que se o mundo não tivesse a queda, nós não teríamos superior e inferior, seriam todos iguais. Isso é uma posição muito equivocada a respeito da queda. O que vai ser restaurado quando nós alcançamos a glória, quando nós alcançarmos a glória, não é uma posição de igualitária, porque isso é coisa de comunista. Porque é essa religião comunista. Todos vamos ser iguais. Nós não somos comunistas, nós somos cristãos. Nós não temos problema com autoridade e inferioridade. Esse não é o problema, porque Deus é Senhor e sempre será Senhor. Deus sempre será Senhor.
O problema não são as distinções. O problema é meu coração que se revolta com elas. Deus pode pegar um pouco de argila, ele está aqui falando que o homem é feito do pó, da terra, e pode colocar num trono. Ele é Senhor. Ele pode pegar uma outra parte dessa argila e colocar sobre um monturo, como ele fez com Jó. Ele pegou José do Egito e tirou do monturo e colocou como rei. E pegou Jó, que estava num trono, e colocou no monturo. Quem é que vai discutir com Deus? Jó disse: eu recebi a glória do Senhor, os benefícios do Senhor. Não receberia também o mal? Ele mesmo é rei do mundo, a fonte de toda a autoridade. Esse mesmo Deus fez o corpo humano não como um caroço. Eu demorei para tentar traduzir isso aqui, foi complicado, eu espero que esteja certo. Mas eu vou explicar. Esse mesmo Deus fez o corpo não como um caroço, mas como um conjunto de membros, uns mais dignos de honra e outros menos, para assim fazer o todo, e dessa maneira revelar sua sabedoria no corpo político. Por que essa palavra caroço? Não é uma substância única, não é uma coisa assim, que ela está heterogênea ali, não é como um caroço, né, que não tem partes, não é único. Deus fez um corpo. Se Deus quisesse que todos fossem iguais, a igreja nunca seria chamada de corpo, talvez de caroço, porque é uma coisa que está ali junta, né? Você não consegue repartir. Mas porque Deus fez um corpo, cada membro tem a sua própria importância. Nós lemos isso em 1 Coríntios capítulo 12. Uns são mais dignos de honra, outros menos dignos. Mas você se lembra o que o texto lá diz? Pode a cabeça dizer aos pés: não preciso de você? Não pode. A cabeça não anda sozinha. Pode uma mão dizer para a outra mão: não preciso de você? Não. Nós precisamos das duas. Veja alguém que só tem uma mão, como ele sofre. Então é o corpo. E Deus pode te fazer cabeça, e Deus também pode te fazer cauda. Ao contrário do que muitos dizem. Assim, no estado de pecado, especialmente nos é necessário para a preservação do mundo, pois sem leis e governo na família, igreja e Estado, veja só o que seria o mundo. O mundo seria um barco à deriva, se aproximando de rochas perigosas, sem que houvesse um marinheiro no comando. Isso aqui é anarquia. Os que buscam anarquia, seja anarcocapitalista, seja anarquia no outro espectro político, é assim que é um mundo anárquico. É um navio à deriva, se aproximando de rochas perigosas e não tem ninguém no comando. Mas com um detalhe: você está dentro do navio. Vai todo mundo se acabar. Mas alguém vai dizer: mas pelo menos não tem ninguém mandando na gente. Isso é o pensamento anarquista. Partindo agora para as aplicações, nós devemos então, em primeiro lugar, nos contentar com a nossa própria posição. Se você na sua casa é filho, não queira se revoltar e dizer: eu vou fazer de tudo aqui para me casar rápido, para eu parar de ser mandado. Não. É uma bênção ser filho, é uma bênção morar na casa dos pais até o tempo devido. Se você é funcionário, não se revolte com o seu patrão. Se submeta a ele. Se você é patrão e tem responsabilidade, peso nas suas costas, então tenha cuidado com a responsabilidade que lhe foi dada. E lembre-se, você é como um pai, você não é um tirano. Se você é patrão, lembre-se disso.
Há um Senhor acima de você. Ele diz: existe alguém sobre você no qual você não percebe, não consegue perceber motivo para honrá-lo? Deixe-me dar um. Foi Deus quem o colocou acima de você. Você não consegue perceber nenhum traço de liderança naquela pessoa que está acima de você e por isso não consegue admirá-la? Deixa eu lhe dar um motivo. Foi Deus que colocou aquela pessoa acima de você. Para você aprender a dizer amém para a vontade de Deus. Ele diz: a lua que brilha à noite é muito linda. Porque é próprio da natureza da lua brilhar à noite. Mas se ela aparece de dia, você quase não vê. A beleza da lua de dia é quase nenhuma, porque ela está ofuscada pelo sol. Porque é próprio do sol brilhar de dia e da lua à noite. Então você precisa aprender qual é a hora em que Deus vai te honrar. Quando você for pai, brilhe como pai. Quando você for funcionário, brilhe como um funcionário. Quando você for membro de igreja, seja como tal. Porque também é errado, irmãos, quando você tem autoridade, você dizer: não, eu não tenho autoridade, nós somos todos iguais. Não, quando a sua relação é de autoridade, você tem que dizer: eu falo e você ouve. Não se pode quebrar essa estrutura. Porque nas bancas da universidade, e eu estudei administração e já vi isso naquela época, até mesmo, irmãos, veja que coisa louca, até mesmo os organogramas, que são os gráficos que mostram a hierarquia da empresa, eles não eram mais verticais e passaram a ser horizontais. E nas últimas vezes que eu vi, eles eram circulares, para dizer o quê? Todo mundo manda. Todo mundo manda até que a autoridade de alguém seja desafiada. Você vai ver quem manda no organograma. Devemos manter uma visão mais humilde de nós mesmos e não nos superestimar, pois é muito comum acharmos que temos mais habilidades e condições de desempenhar autoridade do que outros. Se eu tivesse no lugar desse aí, eu faria muito melhor. Deus não lhe colocou lá. Se submeta à vontade do Senhor. Se nos colocarmos de maneira mais humilde, teremos mais facilidade em nos submeter às autoridades. Para quem pensa que cumprir suas obrigações somente na igreja, você então é um bom crente, você precisa lembrar, é tão espiritual obedecer ao teu patrão, como é espiritual fazer o que Deus requer de nós no culto. Exatamente o mesmo. Há espiritualidade num bom funcionário. Não há espiritualidade nenhuma quando um funcionário pega o seu tempo de trabalho para ler a Bíblia. Porque Deus mandou naquela relação você obedecer ao teu patrão e fazer aquilo que te é devido. Não é hora para você ler Bíblia. Não é hora para você pregar o Evangelho. Você está roubando. Aquela hora ali foi vendida para o teu patrão. Deus não quer que você faça isso naquela hora. E quando você aprender a se submeter a essas relações sociais, você vai estar se aproximando cada vez mais de Cristo. Abra comigo, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O que diz que está em Cristo deve andar como Cristo. O que é que Cristo fez aqui? Obedeceu. Qual é a palavra que resume, então, o ministério do Senhor Jesus Cristo? Obediência. Você quer ser espiritual, então seja obediente. Isso é ser espiritual. Você vai andar como Cristo andou. Ele diz: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai.
O que Ele me enviou para fazer, eu vou fazer. Ele é o Filho por excelência. Todos aqueles que querem ser filhos de Deus andam como Cristo, que é o Filho de Deus. Nós podemos trazer isso também para as nossas casas. Por favor, a última vez que a gente vai abrir Efésios capítulo 5. Carta aos Efésios. Veja como Paulo dá importância a essa estrutura. A partir do verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Não sejam controlados pelo vinho, mas sejam cheios do Espírito. Como é que você vai ser cheio do Espírito? Você vai viver uma vida que vai dar glória a Deus. Você vai cantar salmos, você vai entoar cânticos, você vai orar, você vai ter um coração grato, você vai cultuar o Senhor. Tudo isso está sendo dito aqui. Esse é o caminho para ser cheio do Espírito. Aí ele diz, sujeitando-vos uns aos outros. Para ser cheio do Espírito, tem que aprender a honrar pai e mãe. Ou seja, toda a autoridade. E aí a gente tem uma dificuldade na leitura desse texto, né? Porque o versículo 20 é como se ele encerrasse o 21. Uma parte do texto, e aí o 22 ele está separado, que a Sociedade Bíblica colocou assim, os deveres no casamento. Essa Sociedade Bíblica Trinitariana colocou assim, não sei qual é o título exatamente na revista atualizada, mas há um título. E aí você tende a ler até o verso 21 e depois do 22 você pensa que é outra coisa totalmente diferente. Mas ali é uma ligação direta. Seja cheio do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros. Aí ele vai explicar nas relações como é ser cheio do Espírito. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Honre o teu esposo como inferior que você é nessa relação. Aí ele olha para os maridos e diz, maridos, honrem o teu inferior, amem como Cristo amou a igreja. Um tem a responsabilidade de se submeter, o outro tem a responsabilidade de amar como Cristo. Depois ele vai mais adiante, verso 1 do capítulo 6, filhos, obedeçam aos vossos pais. Pais, honrem os seus filhos. Servos, obedeçam aos seus senhores. Senhores, tratem os seus servos, lembrando que vocês têm um Senhor acima de vocês. Todas as relações estão compreendidas aqui. Então, você quer ser espiritual na sua casa, mulher? Obedeça ao seu marido. No Senhor. Lembre-se sempre disso. Não é a obediência cega, mas é a obediência no Senhor. Porque se for obediência cega, então teu marido é teu Deus. Mas se for no Senhor, você vai obedecer o teu marido, obedecendo a Cristo. E aí, como filho, obedeça aos teus pais no Senhor. Mas se teu pai e tua mãe disser assim, você está proibido de ir para a igreja, e você não vai obedecer porque não é no Senhor. Teu pai não é teu Deus. Mas enquanto ele não te proibir de fazer o que Deus manda, você deve toda obediência a ele. Por exemplo, você vai casar, e nós estudamos aqui há pouco tempo isso, e seu pai, com sabedoria bíblica, mostra a você, não case com esse rapaz, vai dar errado. E você diz, eu vou casar, que eu sou maior de idade. Não importa se você tiver uma vida boa ou não com seu filho, você está com seu marido, você vai estar em pecado. Honra teu pai e tua mãe. Por outro lado, os pais não devem ter aquele ciúme doentio de não querer entregar suas filhas ao casamento.
A Bíblia diz: não entregue as tuas filhas aos filhos deles, ou seja, dos ímpios. Mas você deve entregar a tua filha. Você deve participar ativamente da escolha do marido dela, e deve negar quando for necessário, mas se não há motivo, não negue. Oriente a sua filha para casar. E aqui não é uma coisa, não é aquela coisa imposta. Você vai casar com fulano e ponto final. Porque nós já lemos também em Gênesis 24, verso 57, quando Labão, fazendo o papel de pai, vai até Rebeca e pergunta: você quer ir com ele? E ela diz: eu irei. É por consentimento dos filhos. Esse é um mandamento muito completo, irmãos, que nos ensina a dependência do Senhor. Como é que eu vou ter um coração moldado por Cristo? Quando eu reconhecer primeiro Deus como o Senhor da minha vida. É uma tragédia a gente perceber que existem crentes que estão metidos aí em movimentos, né? Pelo menos crentes declarados, defesa do movimento LGBT, defesa de sem terra, defesa desse movimento antifas, essas coisas desse tipo. Que loucura é essa? Movimento revolucionário, pastores que defendem essas coisas, pastores que defendem aborto. Semana passada, naquele caso que houve lá em Recife, um pastor levou sua igreja lá para a porta do hospital para protestar, um pastor da igreja presbiteriana, corretamente protestar contra aquilo. E quando ele colocou no Facebook, e pessoas de igrejas presbiterianas estavam lá, dizendo que aquilo era um absurdo que o pastor estava fazendo. Era falta de amor com aquela criança de 10 anos. E esqueceu da outra de 23 semanas. Defendendo aborto. Onde é que começou isso? Elas não sabem quem é Deus. Porque se soubesse, não teria um coração revoltado assim. Lembre-se das palavras de Cristo. Minha comida e minha bebida é obedecer ao meu Senhor. E se você até hoje foi um revoltado, desobediente aos pais, alguém que não se submete à autoridade, e foi confrontado com essa palavra, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, o Filho por excelência, e confessar o teu pecado. E Ele vai te dar um coração novo, que ama obedecer. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém.